Ok, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, sexta-feira, nosso último encontro aqui. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo ao irmão Celso, Otácio, Raimundo, Paulo Sérgio, Elias, Everton, Luiz Henrique, João Carneiro, José Bezerra, Otácio Ramos, Edmilson Inácio, Francisco Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a nosso último encontro, nossa última aula, onde espero em Deus que nós concluamos então o sermão que nós preparamos durante essa semana, ok? Boa noite a todos e todas que estão chegando. Boa noite. Ok, pessoal, deixa eu só aproveitar aqui a presença de vocês, o comecinho da aula, para eu apresentar mais um pouquinho do curso Aprenda a Pregar. A gente abriu as inscrições hoje, meio-dia, umas inscrições com valor promocional dessa nossa semana. Uma vez que você adquire o curso Aprenda a Pregar, você então vem para essa tela aqui. Essa aqui é a plataforma de cursos do meu ministério, do Ministério Esdras 710. Outros cursos estão sendo acrescentados. Hoje mesmo eu estava trabalhando nisso durante essa semana. Alguns outros cursos vão ser colocados lá, alguns cursos gratuitos, inclusive, ok? Que você pode fazer posteriormente gratuitamente. Quando você adquire o curso Aprenda a Pregar, então você ganha, na verdade, 5 cursos, né? Você ganha o curso Aprenda a Pregar, o curso Sermões Textuais Bíblicos, o curso Sermão Temático Bíblico e o curso Fluxograma para Pregadores. É isso mesmo. São 5. E o curso de Panorama do Novo Testamento, tá bom? Então você, na verdade, ganha 5 cursos pelo preço de um. E no próprio curso Aprenda a Pregar, você já tem também aqui bastante conteúdo para o seu aprendizado, tá bom? Módulo de ferramentas, ensinando você a utilizar as ferramentas, um módulo sobre como estudar qualquer texto bíblico para pregar, um módulo sobre como estruturar um sermão bíblico e um módulo sobre como entregar o sermão bíblico à parte da oratória, além de outros 3 módulos de reforço, tá bom? Então, isso daqui tudo, eu estou oferecendo a oportunidade dos irmãos fazerem todos esses cursos e se aperfeiçoarem no seu ministério por apenas R$ 149,90, tá certo? É um valor que eu acredito, pela minha experiência, que é acessível à maioria dos irmãos. Essa é a minha ideia, é ser acessível, oferecer algo que possa abençoar a minha família no meu sustento, mas que possa abençoar você também no seu ministério, pelo fato de ser de fato um valor acessível por tudo o que o curso oferece, ok? Então, espero que você se junte a mais de... Já estamos passando, né, de 1.800 alunos
do curso Aprenda a Pregar. Então se junte, vamos ajudar a bater aí a marca dos 2.000 alunos, tá bom? E além disso, você vai participar da comunidade de alunos do curso Aprenda a Pregar. Ok, pessoal? Então deixa eu colocar isso daqui de volta no lugar dele. E é isso. Então eu vou preparar tudo aqui e nós vamos começar o nosso trabalho de hoje para que nós possamos concluir tudo hoje, tá bom? O irmão Edmilson pergunta se o curso Tito está nessa plataforma. Está sim, tá bom? Para quem não sabe, o curso Tito, ele é o treinamento de iniciação teológica. É um curso novo que ainda está sendo produzido e ele até o momento só foi liberado para os alunos mais antigos do curso Aprenda a Pregar, tá certo? Brevemente, quando ele terminar de ser todo produzido, ele vai ser liberado para que outras pessoas possam participar desse curso também, ok? Irmã Dilma, já estou sentindo saudade das aulas. Irmã, não se preocupe que esses eventos que eu promovo aqui são quase que mensais, tá bom? Então, eu já estou aqui pensando em talvez fazer um evento como esse, uma semana de aulas novamente, só que dessa vez sobre um assunto que eu ainda não trabalhei nesses eventos, que é sobre a parte de oratória, né? Então, trabalhar essa parte de como entregar um sermão, nos aprofundar nessa parte de oratória para pregadores e também para professores, ok? Então, fique orando por isso. Se os irmãos tiverem sugestão de algum tema que vocês gostariam que fosse trabalhado, que fosse feita alguma espécie de semana intensiva, eu aceitaria a sua sugestão. Essa semana, por exemplo, onde eu estou trabalhando uma pregação em uma narrativa, isso vem de sugestões de alunos que me procuram e me sugeriram que eu mostrasse como preparar um sermão em uma narrativa. Então, durante essa semana, eu dei aqui várias dicas, vários conselhos, orientações sobre como preparar um sermão em uma narrativa, tá certo? E então, sugiram aí, eu gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês. A irmã Luzineide falou que gostaria de estudar a história da igreja. Irmã, história da igreja não é muito a minha praia, não é muito a minha área de estudo. Então, eu só não ensino nessa área porque eu acredito que há pessoas que são mais capazes do que eu para ensinar nesse campo da teologia, né? A parte de história da igreja. A minha parte é mais a parte da pregação mesmo e também da teologia, tá bom? Mas eu agradeço muito a sua sugestão. O Raimundo pergunta, professor, você ensina em algum seminário? Sim, Raimundo, eu ensino na Escola Teológica Charles Spurgeon. Sou professor da Escola Charles Spurgeon, que fica em Fortaleza, mas eu sou professor de produção de aulas e conteúdo de aulas online, tá bom? Então é um grande privilégio que Deus me deu poder trabalhar na Escola Charles Spurgeon. Pastor, aqueles cursos que estão na plataforma da Charles Spurgeon, vai entrar na plataforma Esdras? Irmão, eu não sei que cursos são esses que você se refere. Os cursos que estão lá no YouTube da Escola Charles Spurgeon, eu acredito que pelo menos um eu vou colocar na plataforma do Esdras, como um curso gratuito, obviamente, porque está no YouTube como gratuito. Obviamente, eu vou colocar na plataforma do Esdras como gratuito, tá? Agora, os cursos que estão na plataforma de aulas,
da Escola Charles Spurgeon, eles pertencem à Escola Charles Spurgeon. Então, vão ficar apenas lá, tá bom? Essa promoção vale apenas para hoje? Não, não, é até o dia 13, ou seja, até a sexta-feira da semana que vem, ok? Então fique bem tranquilo que nós temos ainda aí alguns dias para que você possa se programar e não precisar tomar uma decisão apressada em relação ao curso, ok? O Edmilson pergunta, já trabalhou dispensacionalismo progressivo? Sim, Edmilson. Inclusive, ó, aqui na plataforma tem um curso, ó, de dispensacionalismo progressivo, que é um curso completo, tá bom? Onde eu trabalho aqui do lado, não sei se você está conseguindo ver direitinho, ó, a definição do dispensacionalismo progressivo, a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo e a visão do dispensacionalismo progressivo sobre as alianças bíblicas. Tá bom? E é um curso baratinho. Você pode, inclusive, fazer, certo? Voltando aqui, mas se você estiver sugerindo que a gente faça uma semana de aulas sobre o dispensacionalismo progressivo, eu gosto dessa ideia. É um assunto que eu gosto muito de falar, tá bom? Inclusive, eu sempre quis muito fazer um evento de escatologia. É um desejo muito grande que eu tenho, mas eu preciso saber se seria bem recebido, né? Se as pessoas teriam interesse de estudar sobre isso. Percebi que quando o Senhor fala, o som está diferente. Parece que o tempo. Eita, será que está com delay, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui está tudo certo. Ver se mudou alguma configuração aqui. Não, aqui também está tudo certo. Aqui também no YouTube tá tudo certo, então não sei o que está acontecendo aí. O pessoal está dizendo que está com um delay. Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal, uma alternativa seria a gente eu recomeçar aqui a live, né? Talvez seja problema de sinal não é porque tá me dizendo aqui que o sinal está excelente. Vamos ver se agora melhora. Aqui. Eu acho que agora melhorou, viu, pessoal? Agora melhorou, sim. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje. O Ismael perguntou aqui se preparar um sermão no narrativo do Antigo Testamento é mais simples que no Novo Testamento. E a resposta é sempre depende, tá bom, Ismael? Depende da narrativa. No geral, não é mais fácil, no geral é mais difícil. Por quê? Porque quando você vai pregar numa narrativa, eu expliquei para vocês que é fundamental que você faça o processo de, de levar as pessoas para o contexto da narrativa. E o Antigo Testamento ele tem um contexto muito mais antigo,
com menos informações para que nós possamos entender, tá certo? Além disso, muitas narrativas do Antigo Testamento, elas são contadas na forma de poesia. E isso dificulta um pouco mais, como por exemplo no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem muita narrativa que também é poesia. Isso torna a questão um pouco mais difícil. Também existem narrativas no Antigo Testamento que estão em textos proféticos. Isso também é um desafio a mais, tá bom? Mas aquilo que eu ensinei para vocês durante essa semana é totalmente suficiente para você lidar com qualquer tipo de narrativa, tá bom? Você considera a literatura, você considera que aquilo é uma narrativa, você procura identificar as cenas da narrativa, isso é o fundamental da literatura, identificar as diversas cenas, identificar qual é a moral da história, qual é a lição que a história está tentando ensinar, e não cair na tentação de ficar tirando lições onde o autor ele está simplesmente lhe contando um fato, tá bom? Um fato que é importante para a moral da história. Ok? Pastor, seria bom se o senhor fizesse uma semana intensiva de ensinar exposição no livro dos Salmos. É uma boa ideia, meu irmão. Eu vou guardar essa sua ideia com bastante carinho. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Obrigado a todos aí que estão participando e que estão perguntando. Obrigado, pessoal, que me disse aqui que já melhorou. Então, nós vamos aqui retornar para o nosso texto. Aqui está diante de vocês, esse aqui é o esboço básico do nosso sermão. Eu decidi colocar essa proposição, onde eu vou dizer para os irmãos o seguinte: meus irmãos, nessa mensagem, eu gostaria de mostrar para vocês que aquele que segue a Cristo precisa confiar na sua autoridade. Aí eu digo, a história que nós lemos descreve este processo de pessoas que seguem a Cristo, mas não entendem a sua autoridade, passando a confiar na sua autoridade. Então, o esboço do meu texto é, na verdade, o esboço da narrativa, ok? Tô seguindo aqui o esboço do meu sermão, desculpe, o esboço do sermão é, na verdade, muito parecido com o esboço da narrativa. Eu vou alistando os fatos que descrevem o processo de aprendizado dos discípulos em serem seguidores de Cristo, mas ainda não entenderem bem a sua autoridade, para serem seguidores, agora sim entendendo melhor a sua autoridade, tá certo? O que nós vamos fazer então a partir de agora? Agora nós vamos preencher o esboço, nós vamos escrever o sermão. Para isso, pessoal, eu normalmente gosto de abrir um novo arquivo do Word, certo? Como eu sou muito alto e os púlpitos muito baixos, normalmente eu coloco aqui em tamanho 12, na letra Arial. E então eu vou pegar aqui o esboço básico, eu vou copiar, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, tá certo? E eu vou então colocar os elementos básicos do esboço: a introdução, a proposição, os pontos, e então aqui embaixo eu vou colocar a conclusão do sermão, ok? E aqui vem um ponto fundamental, você precisa atentar aqui. Por onde nós vamos começar a preencher o sermão? Não é pela introdução e nem muito menos pela conclusão. Nós vamos começar a preencher pelos pontos. Por quê? Porque é mais importante, é importante que você
primeiro saiba tudo o que você vai dizer, para que depois disso você defina como introduzir o que você vai dizer e como concluir, ok? Então, primeiro você define o corpo do sermão, para depois definir a introdução e a conclusão, tá? Pessoal, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo aqui? Aqui tá meio esquisito para mim. Por favor, confirmem para mim se está tudo certo, para que eu possa continuar aqui, tranquilo que tá rolando tudo direitinho. Pronto, tudo ok. Obrigado, pessoal. Então, dizia eu que você agora vai preencher o esboço do sermão. Aqui, pessoal, vou ensinar para vocês, aqui eu ensino com mais cuidado lá dentro do curso, mas caso você não vá fazer o curso, eu gostaria muito que pelo menos você aprendesse isso, porque isso eu acho que vai lhe ajudar muito no seu ministério. É aquilo que eu chamo de técnica do ECA. A técnica do ECA é uma forma muito prática de você preencher o esboço do seu sermão. Então, para vocês terem ideia, eu faço isso em todos os meus sermões, certo? E basicamente, a técnica do ECA significa o seguinte: vou mudar aqui a forma, onde primeiro você vai fazer a exposição, depois a contextualização e depois a aplicação, ok? Então, em cada ponto, em cada ponto, em cada ponto do sermão, você faz a exposição, a contextualização e a aplicação. No entanto, veja bem. No entanto, nesse nosso texto aqui, como é uma narrativa e como os pontos, na verdade, eles não são em si lições, eles não são em si lições que você está ensinando, como normalmente acontece numa carta ou num salmo, onde cada ponto do sermão é uma lição diferente que você está dando dentro do assunto do sermão. Numa narrativa, normalmente não é assim. Normalmente, na narrativa, primeiro você vai passar pelos fatos do sermão, ou desculpe, do texto, para no final você apresentar aqui a sua grande lição. Sendo assim, nesse caso, o ideal é que nós deixemos aqui a parte da aplicação e da contextualização para o final do sermão, tá certo? Então, isso significa dizer que o seu sermão ele vai ter mais ou menos ali 50% do tempo dele de exposição e 50% do seu tempo ali no final fazendo algumas aplicações, tá certo? Depois de contextualizar o assunto. Deixa eu mostrar para vocês então como eu vou fazer. Então vou aqui então começar a exposição do texto. Eu não preciso nesse ponto aqui, pessoal, fazer absolutamente nada nesse ponto aqui. Por quê? Porque eu simplesmente venho aqui, pego o que eu já escrevi aqui no versículo 1, certo? E colo. Lembra quando eu disse a você que quando você fosse escrever as suas anotações, você já escrevesse como se você estivesse pregando.
Porque depois, quando você fosse preencher o esboço do sermão, você dá simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Foi isso que nós acabamos de fazer aqui. No entanto, nesse ponto, vale bastante a pena que você acrescente aqui alguma coisa que porventura você ache que seja válido como ilustração, tá certo? Ou então que você acrescente aqui uma, uma espécie de conclusão do ponto, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, no entanto, logo veremos que esse reconhecimento precisava ser refinado, ainda estava bastante limitado. Portanto, é, a primeira parte da narrativa nos informa que os discípulos tinham a intenção correta de seguir a Jesus Cristo. Porém, esta atitude ainda precisava ser trabalhada, e refinada. Aqui, pessoal, é possível que você faça alguma espécie de aplicação. É possível, sim. Não teria problema aqui. Por exemplo, eu não teria problema nenhum de fazer uma aplicação aqui dizendo o seguinte: olha, pessoal, é, nós todos estamos em diferentes posições na nossa caminhada com Cristo, certo? Aliás, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, bem aqui, ó, uma, uma, uma aplicação. Vou colocar. A ideia é boa, por que não colocar? Olha só, o que me veio à mente agora, ó. Todos nós estamos em posições diferentes em nossa caminhada com Cristo. Alguns já possuem uma ampla compreensão de Jesus e, por isso, já sabem muito bem o que devem fazer. Mas outros estão como os discípulos aqui no barco, ainda no começo de sua caminhada com Jesus. Por isso, é natural que estes precisem de mais instrução, lições na caminhada com Jesus. Então aqui é algo legal de se dizer, tá certo? Aqui é aqui é uma certa aplicação, não é tanto uma aplicação direta do tipo façam isso, mas é uma forma de você já trazer o que o texto está dizendo para os dias de hoje. Então, Mateus aqui está nos informando que os discípulos eles seguiam a Jesus, mas que eles ainda precisavam aprender muita coisa. Isso é verdade também nos dias de hoje, tá certo? Isso também é verdade nos dias de hoje. E que muita gente já segue a Jesus, mas precisa crescer mais, precisa receber mais lições, precisa andar mais com Cristo para que possa aprender mais sobre Jesus. Isso
Isso não é uma, uma aplicação que eu estou inventando, eu não estou impondo isso ao texto. Isso é diferente, por exemplo, de eu dizer o seguinte: olha, Jesus coloca um barco nas nossas vidas e nós precisamos entrar. Às vezes, o barco que Jesus está colocando na sua vida é uma proposta de emprego. Às vezes, o barco que Jesus está colocando na sua vida é uma família. A pergunta é: você vai entrar nesse barco com Jesus ou não? Percebem qual é o problema disso? O problema disso é que essa minha aplicação ela está fora de contexto. Ela não está relacionada com o contexto do próprio texto. Agora, o que eu fiz aqui foi: Mateus está nos dizendo que os discípulos seguiam a Jesus, mas logo ele vai nos informar que os discípulos precisavam ainda aprender muita coisa com Jesus. E que a gente desde já aprende aqui que as pessoas elas podem ter diferentes momentos na sua caminhada com Cristo. Que dentro da igreja nós temos pessoas que já são muito mais experientes na sua caminhada com Cristo e que já aprenderam grandes lições na sua caminhada com Cristo, e outras pessoas que são como os discípulos eram aqui nesse momento, ainda precisando de bastante aprendizado. E aí, uma aplicação que nós podemos fazer aqui, que é justa, que é de acordo com o texto, por isso, precisamos sempre nos enxergar como discípulos em aprendizado. Seguimos a Cristo, mas precisamos continuar crescendo no nosso conhecimento de Cristo. Okay? Então, essa aqui é uma aplicação justa, é uma aplicação de acordo com o texto, uma aplicação que está totalmente ligada ao contexto aqui do texto, tá certo? Então, Leonardo pergunta aqui: pastor, sou de uma tradição pentecostal, geralmente essas aplicações são acompanhadas de textos bíblicos para dar base à aplicação. É correto? Quais os cuidados devemos tomar? Bem, Leonardo, isso daqui que você está falando, isso não é algo apenas da tradição pentecostal, não, tá certo? Eu sou natural, digamos assim, de uma tradição batista, e eu já ouvi muitas e muitas pregações que, que desprezam o contexto do texto para fazer as aplicações que o pregador quer fazer. Então você pergunta aqui quais cuidados devemos tomar. O cuidado é: sempre estude o texto dentro do seu contexto. Sempre analise o texto dentro do seu contexto histórico e literário. Isso significa o seguinte: o texto que você está lendo é uma narrativa? Sim, ok. Quando o autor lhe diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram, quando Mateus nos diz que Jesus entrou no barco, ele está aqui querendo me ensinar uma lição ou ele está querendo me informar que Jesus entrou no barco? Como você sabe, isso aqui é uma narrativa. Desculpem, como você sabe, isso aqui é uma narrativa. Sendo uma narrativa, é óbvio que Mateus está apenas querendo me informar que Jesus entrou no barco. Sendo assim, eu não posso tirar uma aplicação de barco, ou de entrar no barco, onde Mateus não queria me ensinar uma lição. Isso é você aplicar contexto dentro do seu contexto. Aí você pergunta: mas pastor, e isso que você acabou de dizer? Note que isso que eu acabei de fazer, essa aplicação aqui, note que eu não estou aqui aplicando que Jesus entrou no barco, nós precisamos entrar também,
que os discípulos seguiram a Jesus, nós precisamos seguir também. Eu não estou aplicando isso. Eu estou apenas aplicando aquilo que de fato Mateus está querendo nos informar. Mateus está nos informando que os discípulos seguiam a Jesus, mas que eles ainda precisavam aprender mais, certo? Tanto é que mais para frente isso vai ficar ainda mais confirmado. Então isso já é o que Mateus quer ensinar. E eu então estou tirando uma aplicação disso, dizendo então que nós todos somos seguidores de Cristo e que sempre estaremos precisando aprender mais de Jesus. Ok? Professor, toda aplicação deve ser feita de acordo com o texto? Sim, irmã. Toda, absolutamente toda. Por quê? Porque a autoridade do pregador, ela é decorrente do texto. O pregador, ele não é autoridade em si. Então, ele não tem a autoridade de dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Porque ele, o pregador em si, ele não é autoridade. A autoridade do pregador, ela vem do texto. Ela vem da palavra de Deus. Por isso, quando o pregador ele diz para as pessoas, olha, pegando aqui o exemplo, a aplicação que eu fiz aqui, olha, nós precisamos nos enxergar como discípulos em aprendizado. Eu não posso dizer e fazer essa aplicação com a minha própria autoridade. Eu preciso usar o texto, tá bom? A aplicação precisa ser decorrente do texto. Tá bom? Então vamos lá para o segundo ponto. Agora os discípulos sucumbem. Normalmente, eu não coloco uma transição aqui do primeiro ponto para o segundo. A única coisa que eu coloco é algo assim. Vemos, vou colocar aqui em itálico, tirar o negrito. Vemos, portanto, a primeira parte do processo onde os discípulos aprendem a confiar na autoridade de Cristo. Vamos para a segunda parte. Não desprezem esse tipo de colocaçãozinha aqui, tá, pessoal? Isso aqui são marcadores no seu texto. Inclusive, eu bato muito nessa tecla lá dentro do nosso curso, e você saiba marcar muito bem as mudanças de ponto, para que as pessoas consigam acompanhar o seu raciocínio, tá? Então, em segundo lugar, os discípulos sucumbem mais uma vez. Eu vou só pegar aqui o que eu já expus. Aqui. Eu vou colar aqui. Tá? Essa partezinha aqui do texto eu vou tirar e eu vou colocar aqui do lado. Não coloquei no primeiro, mas eu vou colocar. Sempre bom, eu gosto, né? Não é uma regra, mas eu gosto de colocar o texto do lado do ponto, tá bom? Eu gosto disso. Por isso que eu vou pegar aqui. Desculpem aí, porque eu realmente tenho um negócio assim de gostar de tudo bem organizadinho no esboço, que é para eu não me perder, tá certo? E eu recomendo, inclusive vários alunos quando me mandam esboços, eu gosto de dizer, irmão, olha, crie um sistema para que você possa deixar o seu esboço todo organizadinho. Isso ajuda você mentalmente. Então eu coloco o ponto, do lado eu coloco o texto referente ao ponto, a menos que seja um texto muito longo, aí não, tá? Então, os discípulos sucumbem. Aí eu vou expor, né?
o mar em questão aqui é o famoso Mar da Galileia. Se você der uma breve pesquisada no YouTube, poderá ver que, de fato, há tempestades assustadoras naquele mar que, na verdade, é um grande lago. O texto nos diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas. A ideia é que as ondas já estavam ultrapassando a altura do barco e enchendo a embarcação de água. Como os barcos tinham apenas em torno de 1,25 m de altura, não seria necessário ondas muito altas para isso. Então, os discípulos já estavam aqui muito amedrontados. Aí eu continuo aqui. Uma coisa que eu recomendo é que você sempre dê uma olhadinha se não deveria incluir alguma ilustração, tá certo? Eu coloco aqui uma ilustração, ó. Vou até indicar aqui, ó. É como um bebê que depois de devidamente amamentado, então aqui é uma ilustração, tá bom? E aí, como eu fiz lá no primeiro ponto, eu vou fazer aqui, certo? Portanto, Mateus nos mostra na segunda parte da narrativa que os discípulos não. Nos mostra na segunda parte da narrativa a grande ironia, ou uma grande ironia, né? Uma grande ironia. Enquanto Jesus, que não entendia de barcos e tempestades, dormia, os discípulos, pescadores experientes em barcos e tempestades, sucumbem de medo. Certo? Então aqui vale se perguntar, existe alguma coisa que você possa já fazer aqui um comparativo? Ah, pode ser que sim, pode ser que sim. Vamos pensar aqui em alguma coisa para não passar direto para o terceiro ponto, só fazer uma breve aplicação aqui passageira, né, para os irmãos. Então, perceba aqui o seguinte: o ponto aqui de Mateus é mostrar essa ironia em que o barco era varrido pelas ondas enquanto Jesus dormia. Entretanto, Jesus dormia. Então, se o texto está focando nisso, a minha aplicação tem que depender disso, tá certo? Qualquer aplicação que eu fizer tem que depender disso, daquilo que Mateus está querendo comunicar. E o que é que Mateus está querendo me comunicar? Que, que aqui os discípulos sucumbem enquanto Jesus dorme por uma questão de confiança. Lembra? E ó, certo? Sobre o sono do bebê. Então perceba, eu vou aqui colocar uma aplicação, ver o que é que vocês acham, tá? É interessante como muitas vezes o que ocorreu com os discípulos
ocorre conosco também. Às vezes, nós achamos que somos totalmente suficientes para lidar com os nossos desafios. Muitas vezes, suficientes para lidar com os nossos desafios. Talvez pelo seu diploma, suas habilidades, sua inteligência, talvez pelo excesso de informações que existem na internet. Nós acabamos por achar que tudo vai dar certo, pois nós somos capazes. Ah, e olha só, um detalhe que veio na minha mente agora, né? Vou colocar aqui, ó, uma ilustração. A minha conversa com o diretor do curso do meu filho. Eu normalmente coloco só isso, certo, pessoal? Eu não escrevo aqui para não ficar tão longo. Mas basicamente, aqui eu estou me referindo a uma conversa que eu tive com o diretor do curso do meu filho, que eu levei ele hoje à tarde. Eu perguntei para ele sobre como foi que a pandemia impactou o negócio dele. E ele então foi me contar que havia todo um planejamento, todo um investimento. A loja ficava num lugar muito mais central e mais caro da cidade, mas de uma hora para outra surgiu uma pandemia e é algo que está acima, né, do nosso controle. Vieram os decretos dos governadores, do governador que mandou fechar tudo. E ele então perdeu muitas matrículas, porque muitos pais não queriam que seus filhos continuassem fazendo o curso pela internet ou continuar pagando o mesmo valor sem poder desfrutar do local. Então, o que a gente aprende com isso, certo? E o que a gente aprende aqui com os discípulos é que muitas vezes, portanto, vamos aprender por meio de grandes desafios que, no final das contas, nós não somos a autoridade e, por isso, nunca poderemos confiar plenamente em nós mesmos, certo? Então, mais uma vez, pessoal, eu estou aqui inventando uma ilustração? Não. O texto fala disso, fala. O texto de Mateus está mostrando a ironia que é os discípulos lutando contra uma tempestade enquanto Jesus dorme. Então, por que Jesus dorme? Porque como é que Jesus consegue dormir no meio de uma tempestade? Isso é o sono da confiança, é o sono de quem está tranquilo, o sono de quem tem autoridade. Mas espera aí, não eram os discípulos que eram os pescadores? Não eram os discípulos que entendiam de tempestade? Então não eram eles que eram a autoridade? A resposta sim, eles eram a autoridade na pescaria. Mas tem um momento que nós acabamos descobrindo, ou que os discípulos acabam descobrindo, que o sono foi embora, que eles não são totalmente capazes de lidar com as suas próprias forças, certo? Então, estou trazendo isso para os nossos dias. Muitas vezes, nós vamos aprender por meio de grandes desafios
que no final das contas nós não podemos confiar plenamente em nós mesmos ou na nossa própria autoridade, certo? Não importa o seu diploma, não importa a sua habilidade, não importa o quão inteligente você é, não importa o quão rico você é, não importa nada disso. Todos nós, em um momento ou outro, vamos enfrentar situações que são maiores do que nós. Assim como os discípulos, nós também vamos enfrentar, ok? Ok. O pessoal está pedindo aqui para aumentar a fonte. Deixa eu aumentar aqui. O Ismael disse aqui: ainda não entendi como descobrir a moral da história numa narrativa. Ismael, é o seguinte: como é que você descobre a moral da história de uma narrativa? Na verdade, é assim, nós não podemos falar em descobrir a moral da história. Porque quando o autor ele escreve uma história, especialmente quando é uma história bíblica, ele não espera que o seu texto seja algo que a gente precisaria descobrir, como se fosse algo mais misterioso. Não. Então, como é que você percebe a moral da história? É lendo o texto como uma narrativa, certo? Então, quando você lê o texto como uma narrativa, você então vai procurar no próprio texto os elementos que indicam para você o que ele está querendo ensinar, não apenas no texto, como também no contexto. Então, nós fizemos o trabalho aqui na segunda-feira e na terça-feira de análise do texto e do contexto. E o que foi que nós descobrimos? Nós descobrimos que, desde o capítulo final do capítulo 7 até o capítulo 9, até o capítulo 10, na verdade, o assunto predominante que Mateus vai tratar nessa porção é a questão da autoridade de Jesus. Ele vai mostrar ali diversas situações em que a autoridade de Jesus está sendo expressa. Então, quando você chega no seu texto, você pergunta, ok, como é que o meu texto, então, contribui para essa questão da autoridade de Jesus? Porque o contexto está falando disso e o meu texto está dentro desse contexto. Quando você chega no texto, você descobre que Mateus conta que os discípulos seguiram a Jesus e eles entram no barco, que começa uma tempestade, Jesus dorme durante a tempestade, aí você pergunta como é que Jesus consegue dormir durante uma tempestade? É da mesma forma que um bebê consegue dormir no meio de um barulho, quando ele está plenamente confiante que a sua fome ela foi resolvida. Então Jesus aqui não tem problema nenhum, que a natureza não é um problema para ele, certo? Aí continua o texto. O texto diz então que Jesus manda a natureza se acalmar, a natureza se acalma, e os discípulos ficam maravilhados, se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, qual é a moral da história aqui? A moral da história é que os discípulos que apenas seguiam a Jesus, agora eles estão maravilhados, confiantes da autoridade de Jesus. Eles aprendem quem é Jesus. Jesus é a autoridade sobre toda a natureza, tá certo? Sei que eu me alonguei muito aqui, mas a resposta para você é essa. Você olha o texto e olha o contexto, tá bom? Pastor, no segundo ponto, podemos dizer que durante o processo de seguir a Cristo, às vezes parece que em momentos de crise Jesus fica em silêncio, pois a Bíblia não diz quando Jesus dormiu. Carlos Eduardo, é o seguinte, eu penso que não, tá certo? Por quê? Porque, ah, porque assim,
Nós, eu não diria assim eu não sei se Mateus está querendo de fato nos ensinar isso, né? E Jesus às vezes dorme enquanto nós passamos por grandes necessidades. Eu acredito que quando Mateus aqui, pelo que a gente percebe na nossa análise do texto, é que quando Mateus diz que Jesus dormia, ele está colocando o sono de Jesus como relacionado à tempestade. Veja, volte aqui no texto e o texto diz, ó: "E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade." E aqui vem um contraste, ó. "O barco era varrido pelas ondas, entretanto, mas Jesus dormia." Então, qual é o contraste aqui? O contraste é as ondas muito agitadas enquanto Jesus dorme. Então, por que ele está fazendo esse contraste? É essa a pergunta. E a resposta para isso é que Jesus dormia porque ele estava despreocupado. E por que Jesus estava despreocupado? Porque ele tinha autoridade. É o contexto quem determina o que eu vou pensar. O assunto do contexto é a autoridade, certo? Então, nós podemos dizer que Deus às vezes fica em silêncio quando nós clamamos por Ele. Eu digo para você com todas as letras, meu irmão, não, certo? Isso é uma inverdade que foi popularmente colocada de que às vezes nós clamamos a Deus e Deus fica em silêncio. Isso não existe. Jesus nos prometeu que, que nossas orações nunca ficariam sem resposta. Deus nos promete nas Escrituras, no Novo Testamento especialmente, e há certas coisas que Deus não nega para ninguém que pedir. Deus não nega a sabedoria. Tiago nos diz que Deus a todos dá liberalmente. Então, Deus não nega a sabedoria. Deus não nega aquilo que nós precisamos para servi-lo, certo? Então, essa ideia de que Deus fica em silêncio quando nós clamamos, ela não tem base bíblica e esse texto aqui também não fundamentaria isso. Por quê? Mais uma vez, porque o que o texto está me dizendo é que Jesus dormia porque ele estava despreocupado por conta da sua autoridade, tá bom? E também porque ele estava muito cansado, como disse aqui o irmão Francisco Teixeira. Então, se você quiser dizer para as pessoas que às vezes, quando nós estamos precisando de Deus ou de Cristo, Deus dorme porque Deus precisa dar uma descansada, certo? Então, enfim. Pastor, estudos bíblicos também devem seguir esses métodos? Não, irmã. Não, porque estudos bíblicos eles devem ser mais breves. Eles devem ser, de certa forma, mais informais. Ah, dependendo do estudo, você também vai ter que privilegiar a participação das pessoas. Chamar as pessoas para participarem. Por conta disso, isso aqui, tudo que eu estou ensinando para vocês, não caberia tanto em um estudo bíblico, porque isso daqui é algo um pouco mais profundo, mais trabalhado, não tem tanta interação, aliás, não tem nenhuma. Você vai falar ali por 40, 50 minutos, por isso a abordagem é diferente, tá bom? Ok, pessoal, então nós já terminamos aqui o segundo ponto. Nosso tempo está avançando, certo? Eu vou aqui rapidamente para o terceiro ponto. Os discípulos clamam, vou fazer aqui a exposição. Vou pegar o que nós já preparamos do terceiro ponto. E é aqui. Ok. Eu copio o colo.
E aí está o meu terceiro ponto. A única coisa que eu vou acrescentar é aquela partezinha onde no final eu faço aquele fechamento do ponto, né? Onde eu digo o seguinte: o ponto aqui está falando sobre o quê? Os discípulos clamando a Jesus. Jesus não chama atenção para a capacidade ou habilidade deles. O problema não era a falta de habilidade, mas sim a falta de uma fé devida. Jesus diz que eles tinham uma fé pequena, que eles não estavam sendo suficientemente confiantes na autoridade de Deus. Então aqui é o ponto, certo? Jesus repreende, isso exibe o seu poder, ele é aquele que dorme enquanto o mar está agitado, pois quando ele acorda, ele pode mandar o mar se acalmar. Portanto, vemos aqui a raiz do problema dos discípulos naquele momento. O problema maior deles não era a grandeza das ondas, mas a pequenez de sua fé. Legal, ficou legal isso daqui, né? O problema deles não era a grandeza das ondas, mas a pequenez de sua fé. Aqueles que seguem a Jesus precisam crer exatamente em quem ele é e na autoridade que ele tem. Certo? Aqui eu posso fazer uma aplicação também, falando sobre a pequenez da nossa fé, porque aí eu estou amarrando a aplicação no texto, né? Aqui, para ganhar tempo, eu vou só escrever alguma coisa que aplique rapidamente. Depois, quando eu for pregar esse sermão, eu dou uma trabalhada melhor. Mas aqui eu vou dizer muito, por vezes, nós também encaramos a pequenez da nossa fé. Por vezes, somos levados a perceber que lidar com os grandes desafios não é uma questão de força, mas uma questão de fé. Não depende da sua capacidade de acalmar as ondas, mas sim de confiar em quem tem a autoridade sobre elas. Isto é fé. Ok? Então, aqui é uma breve aplicação. Então, vou fazer aqui uma transição antes do quarto ponto. Vimos até aqui a descrição do processo de aprendizado de aprendizado da confiança na autoridade de Cristo. Já vimos que os discípulos seguiam a Jesus, mas precisavam aprender mais. Depois, vimos que eles sucumbem diante das ondas, enquanto Jesus dormia.
por fim, vimos que eles clamam a Jesus e percebem o seu real problema, a pequenez de sua fé. Agora vamos para a última parte do processo. Estou chamando a atenção para vocês aqui, pessoal, para alguns detalhes. Primeiro, eu estou escrevendo tudo isso daqui, vimos até aqui, porque eu estou querendo ensinar vocês, tá certo? Por uma questão didática, para vocês verem como se faz uma transição. Especialmente uma transição entre o penúltimo e o último ponto. É bom fazer uma recapitulação antes de ir para o último ponto, certo? Então, prestem atenção nisso. Segundo, note que eu estou amarrando todo o sermão a essa questão da autoridade. Todos os meus pontos, todas as minhas aplicações até aqui, tudo isso está dentro do assunto. Isso é o que eu diria que isso é o mais importante numa pregação, certo, pessoal? Tirando aqui a questão de ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus é o mais importante, mas eu digo assim, em termos das pessoas ouvirem você e aprenderem. O que é o mais importante? O mais importante é que o seu sermão ele gire em torno de um assunto só e que este assunto ele é claramente percebido pelas pessoas. Então, qual é o assunto aqui? O assunto é a autoridade. É o processo de aprendizado na confiança, de aprender a confiar na autoridade de Cristo. Então, eu estou aqui construindo todo esse processo. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre o processo de aprendizado na confiança de Cristo, tá certo? E aí nós vamos para o quarto e último ponto. Vamos voltar aqui. Copiar. Colar e aqui, pronto. Discípulos ficaram extremamente admirados. Notem que Mateus faz questão de dizer maravilharam-se os homens. A ideia é fazer um claro contraste entre aquele que fez a grande obra e aqueles que se maravilharam. Os últimos eram homens. Homens têm medo, homens são frágeis. Homens não controlam a natureza. A pergunta dos discípulos, quem é esse? Revela esse tipo de percepção. Eles não estão diante do mero homem, com autoridade de homem. Eles estão diante de um homem com autoridade de Deus, pois a natureza lhe obedece. Portanto, neste momento, os discípulos aprendem uma preciosa lição. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E, por isso, ele é digno de nossa total fé e confiança. Fé e confiança é a mesma coisa, né? Certo? Então, aqui nesse ponto, confiança, aqui a gente encerra. Podemos, então, aqui na conclusão, fazer algumas aplicações, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Aqui é uma parte, pessoal, que eu considero a segunda mais difícil. A parte mais difícil do sermão é você elaborar o esboço do sermão. Segunda parte que eu acho mais difícil é a parte das aplicações, tá? Por quê? Porque as aplicações, elas requerem experiência, elas requerem vivência, elas requerem maturidade. Por isso, pregadores mais novos têm muita dificuldade de aplicar.
Já pregadores mais velhos têm muita dificuldade em parar de aplicar, certo? Mas vamos pensar aqui em algumas aplicações finais para. Vamos repetir aqui. Deixa eu ver aqui uma aplicação. Aqui, ó. Precisamos ter paciência uns com os outros em nossa caminhada com Cristo, pois todos nós estamos em momentos distintos de nosso aprendizado, certo? Vou anotar aqui, mas não precisaria, assim como os discípulos já seguiam a Jesus, mas precisavam aprender, também ocorre conosco. Precisamos entender que sempre vamos aprender algo a mais em nossa caminhada com Jesus. Isto é reconhecer sua autoridade. Ele é nosso mestre. Outra aplicação que me veio na mente agora. Agora esqueci, rapaz. Nós estamos em momentos distintos de nosso aprendizado. Certo. Jamais confie certamente você é autoridade em alguma coisa, mas jamais coloque todas as suas fichas nisso. Você por mais que sejamos autoridade, sempre haverá algo ou alguém maior do que nós. Por isso, assim lembrei da outra lição, vou logo anotar aqui. Eu tô sendo bem realista aqui, certo? Tô sendo bem realista porque eu não quero perder aqui o que eu acabei de lembrar, certo? Só anotar aqui, depois eu melhoro, aprender com atentos às lições da caminhada com Jesus. Depois eu volto nisso. Voltar aqui, ó. Por isso, precisamos sempre reconhecer nossa fraqueza e assim confiar na autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Certo? Terceiro ponto, e atentos às lições da caminhada com Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte:
Assim como Mateus mostra que os discípulos aprenderam com aquela falha deles, nós também precisamos estar sempre atentos a como podemos confiar mais em Cristo no meio das situações difíceis de nossas vidas. Obviamente, pessoal, que posteriormente, quando eu for pregar nesse texto, eu vou pensar melhor aqui nas aplicações, certo? Vou pensar em exemplos. Uma coisa muito importante para você colocar em aplicação é exemplo. Exemplos práticos. Não só exemplos práticos de como as pessoas podem fazer aquilo, você exemplificando, como especialmente exemplos práticos de coisas que aconteceram com outras pessoas. Para que a gente possa aprender com o que os outros fazem ou erram também, tá certo? Então não vou pensar aqui porque isso leva tempo e aí o nosso tempo já está aqui bastante avançado, tá? Mas é sempre bom que, por exemplo, aqui, olha, assim como Mateus mostra que os discípulos aprenderam com a falha deles, nós também precisamos estar sempre atentos a como podemos confiar mais em Cristo no meio das situações difíceis de nossas vidas. Aí eu posso citar, por exemplo, a questão dessa pandemia. Ninguém esperava por isso. Ninguém esperava que iria surgir uma pandemia que iria deixar muita gente desesperada, muitas famílias entristecidas por perder seus entes queridos. Ninguém esperava por nada disso. Agora, uma lição preciosa que nós podemos tirar de tudo isso é como eu posso aprender a confiar mais em Cristo no meio disso tudo, certo? Como é que eu posso aprender? Por exemplo, por exemplo, é, tudo bem, eu não esperava que houvesse uma pandemia, mas em algum momento eu já orei dizendo ao Senhor, e eu confio que mesmo que surja alguma coisa que me tire a minha fonte de renda, eu ainda assim confio que Deus está no controle. Será que eu já orei? Será que eu já preparei o meu coração? Será que o meu coração é preparado para confiar em Deus? Será que eu já orei dizendo, Senhor, se o Senhor quiser levar alguma pessoa que eu amo, eu ainda assim confiarei no Senhor, alimento meu coração com essa vontade, com esse desejo. Enfim, então isso daqui são exemplos e sempre fazem com que as suas aplicações elas se tornem mais eficazes. Use exemplos, tá certo? Ilustrações que são exemplos de situações que aconteceram com outras pessoas ou mesmo com você, tá? E aqui eu vou encerrar na terceira aplicação e, e então agora fazer a introdução para a gente encerrar o sermão. E agora eu vou para a introdução. Vamos lá. Como é que faz a introdução? Basicamente, pessoal, a introdução ela tem um propósito: chamar a atenção das pessoas para o assunto, tá bom? Então, esse é o propósito da introdução. Você vai chamar a atenção das pessoas para o assunto do seu sermão. Então, qual é o assunto do meu sermão? Aquele que segue a Cristo precisa confiar na sua autoridade. A pergunta é: como é que eu posso introduzir bem e levar as pessoas para esse assunto? Existem diversas formas. Você pode contar uma história, você pode
você pode contar um dado, uma estatística, você pode já começar no contexto do texto, tá certo? Inclusive, a gente vai ter que incluir aqui a contextualização na introdução, tá bom? Então, deixa eu pensar aqui, vamos pensar aqui. Uma forma, por exemplo, que seria interessante, seria eu contar uma história ou algum tipo de história que trabalhe isso. Essa ideia de seguir e confiar ou seguir e não confiar, certo? Então, eu vou contar uma história aqui. Certa vez, história que me veio na mente agora. Certa vez, eu estava falando com um garoto. Eu estava em um retiro de famílias, de pastores, quando um garoto de 6 anos me disse que havia entrado no mar. Sabendo eu que o mar daquela região era perigoso, perguntei para ele, como você entrou no mar? Não ficou com medo? Então ele me respondeu: sim, eu fiquei com medo. Mas o meu pai me disse que iria comigo e por isso eu eu tive a coragem suficiente para entrar. Aí eu vou dizer, ó, essa pequena história mostra uma relação muito, muito importante que deve haver entre ter um relacionamento com alguém e confiar nessa pessoa. Por vezes, podemos ter um relacionamento com alguém, mas não confiarmos muito nela. Inclusive, isso pode ocorrer com a nossa relação com Jesus. A história que lemos, aí aqui, ó, a leitura do texto vai ficar antes da introdução, certo? Eu sempre coloco aqui para eu saber o momento de ler o texto. Então eu já sei bem que eu vou subir no púlpito e eu vou dizer: meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler o texto, eu vou orar. Quando nós terminarmos a oração, então eu começo. Certa vez eu estava em um retiro de famílias de pastores, quando um garoto de 6 anos, e por aí vai, tá certo? Aí eu digo, a história que lemos mostra exatamente isto. Os discípulos já seguiam a Jesus, mas ainda não confiavam plenamente nele. Eles ainda não reconheciam a autoridade de Jesus o suficiente.
certo? Então, nós vamos voltar aqui para o nosso parte do estudo para ver aqui algumas informações que precisam ser colocadas, ó. Ah, vou copiar tudo isso daqui, ó. Vou colar aqui, ó. Veja. A história que lemos mostra exatamente isso. Os discípulos já seguiam Jesus, eles ainda não reconheciam a autoridade de Jesus o suficiente. Certo? Aí, ó, olha como cabe direitinho, ó. O nosso texto faz parte de uma seção maior no Evangelho de Mateus, onde o evangelista organiza e tal, no capítulo 7 e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Primeiro, Jesus cura um leproso, tocando nele, mostrando sua autoridade. Então, depois, vemos Jesus curando. No nosso texto, nós temos mais um exemplo de como Jesus exibe a sua autoridade. E é isso, certo? Aí eu vou acrescentar aqui, só que agora Jesus está com os seus discípulos no barco quando começa uma tempestade. Neste momento, uma grande lição está prestes a ser aprendida pelos seus discípulos. Que lição é essa? Aí eu vou colocar. A lição é que aqueles que seguem a Jesus precisam aprender a confiar na sua autoridade. Aí eu vou dizer a proposição. Nessa mensagem, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E aqueles que seguem a Cristo precisam, vou colocar aqui o aprender, né? Precisam aprender a confiar na sua autoridade. A história que lemos descreve este processo de pessoas que seguem a Cristo, mas não entendem a autoridade de Cristo, passando e aprendendo a confiar na sua autoridade. Em primeiro lugar, o texto começa nos contando que os discípulos seguem a Jesus. Aí pronto, aí você vai e desenrola o resto do sermão. Para finalizar, selecionar tudo, colocar tudo aqui paralelozinho bonitinho, coloca o texto com espaçamento em meio, coloca aqui o parágrafo 6pt com mais 6pt, ok, para ficar mais bonitinho. Aqui eu sempre gosto, vou tirar aqui esse pontos, né? Precisa. Aqui eu sempre gosto de deixar em tudo maiúsculo e negrito. Pontos. Segundo ponto, e aqui é só a partezinha final que você pode dizer, ah, mas isso não é importante. É sim. É importante para organizar a sua mente, para que você não se perca durante o sermão, para que se você está ali passando o papel, você consiga identificar onde é que estão os pontos principais. Tudo isso daqui é importante, tá bom? Eu falo por experiência própria. Você pode ter o seu próprio esquema de organização. Eu estou fazendo aqui o esquema que para mim ajuda mais, tá bom? E é isso. E aqui, para eu economizar mais uma tintazinha na impressora, coloco assim. Pronto, acabei de economizar uma página. Só puxando aqui a margem um pouco para o lado, tá bom? E é isso, pessoal, o sermão pronto aqui. Obviamente que ele precisa de uns retoques, e antes de pregar eu irei fazer esses retoques,
mas já tenho o sermão pronto aqui nas nossas mãos e eu vou pregar esse sermão no domingo, vou colocar aqui o link para vocês, certo? Vou pregar esse sermão que nós preparamos na igreja que eu pastoreio nesse domingo e vou colocar o link do sermão para vocês lá no grupo também, beleza? Então, deixa eu ver aqui o que é que vocês andam conversando enquanto eu falo. Ah, pastor, o senhor já pensou em dar um curso para dar aula? Já sim, um curso de didática. Eu tenho muito desejo disso. Já dei na minha igreja, inclusive, já tenho o material todo pronto. E curso de didática, porque eu gosto muito de estudar sobre isso. Então seria muito bom ensinar sobre isso também. Pastor, levar todo esse material não atrapalha na hora da exposição da palavra? Depende do pregador, tá certo? Depende. Então, isso daqui que eu estou fazendo, eu deixo muito claro. Eu gosto de escrever praticamente tudo o que eu vou falar. Por quê? Porque eu me conheço. Esse é o meu estilo. Eu conheço outros pregadores que, se fizerem isso aqui que eu estou fazendo, eles se perdem. Por isso, eles, muito embora eles escrevam, eles gostam de resumir apenas em alguns tópicos e levar para o sermão um papel com os tópicos principais ali anotados. Tudo bem, isso varia de pregador para pregador. Você precisa entender qual é a forma que você melhor se adapta. Para mim é assim, tá certo? Para mim é assim. Eu preciso saber exatamente o que eu vou falar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa dispersa. Eu sou alguém disperso. Então, eu posso dar um branco na hora do sermão, tá certo? Isso eu tenho muito medo de dar um branco na hora do sermão. Agora há pouco mesmo aqui, quando eu estava fazendo as aplicações, eu disse, mais uma aplicação. E na mesma hora, eu digo, eu esqueci a aplicação. Então tenho muito medo que isso aconteça na hora do sermão, por isso eu anoto tudo. As nossas limitações, por estarmos ainda nessa carne, que será resolvida quando nós ressuscitarmos dentre os mortos. Até lá eu preciso aceitar essa limitação que o Senhor quis me dar, de que eu sou de espécie e que por isso eu preciso fazer assim, tá bom? Mas você não precisa fazer da mesma forma. Acredito que o problema não está no silêncio de Deus em meio à tempestade, mas na nossa pouca fé em meio à tempestade. Exatamente. E esse é o ponto de Mateus. O problema não eram as ondas, o problema era a pouca fé. Eles eram homens de pequena fé. As aplicações que foram anteriormente não seria suficiente? Olha, seria sim, certo? Mas eu quis dar algumas aplicações finais também, tá bom? Em narrativa, eu acho que vale a pena fazer essas aplicações no final. Por quê? Porque você gastou muito tempo na narrativa explicando a história. Então vale a pena. Normalmente, os pregadores que pregam em sermões narrativos fazem aplicações no final. É o ideal. Não estou dizendo que é uma regra, mas é o ideal, tá bom? Aplicação sempre tem que ser conclusão? Não. Não. Normalmente, as aplicações vão na conclusão quando você está pregando em um texto em que você sente que primeiro é preciso expor todo o texto para depois aplicar, certo? Quando você estiver pregando em um texto em que você percebe que vale a pena você ir aplicando enquanto você vai expondo, então eu recomendo que você faça isso. É melhor. Por que que é melhor? Porque essa variação de exposição e aplicação, ela ajuda as pessoas a acompanharem mais você. Se você faz muito tempo de exposição,
as pessoas elas vão perdendo o seu nível de atenção. Mas se você vai variando entre exposição e aplicação, a atenção das pessoas ela vai se mantendo junto com você, tá certo? Obviamente que se você fizer qualquer um desses dois modelos mal feito, as pessoas vão perder a atenção de qualquer forma, tá bom? Gostaria de ver as aulas da preparação do sermão na carta de Pedro. Irmão, eu posso mandar o link no grupo do WhatsApp, tá bom? Isso foi o que a gente fez no mês passado. Eu preparei um sermão que eu ia pregar na igreja no começo do mês passado. Preparei junto com os alunos. Eu posso mandar no grupo, tá bom? Ou então você me pede lá no WhatsApp e eu mando para você o link. Pastor Neto, a proposição é a tese do sermão expositivo? Exatamente. Exatamente. As aplicações não são reflexos do ponto do sermão? Não necessariamente, irmão. Se você está pregando em uma narrativa, os pontos do sermão não são necessariamente lições do sermão, certo? No nosso caso, é esse o caso. Os pontos do sermão são partes da história. Os discípulos seguem, os discípulos sucumbem, os discípulos clamam, os discípulos aprendem. Então, os nossos pontos são a sequência da história. Então, as minhas aplicações, elas vão vir da moral da história. Qual é a moral da história? Eu preciso aprender a confiar na autoridade de Cristo, certo? Então, os meus pontos vão vir decorrentes disso. Obviamente que eu vou utilizar o que for explicado nos pontos, mas não vai ser uma aplicação por ponto, por exemplo. Tá bom? Boa amarração, e o José Carvalho, e como o pastor explica, assisti um sermão de pregador disse em 3 pontos, falou o primeiro ponto, disse a segunda aplicação e finalizou com a terceira consideração. Eu não sei se eu entendi bem aqui, irmão, me desculpe. Pastor, o senhor fez uma relação entre maravilhar e confiar, mas são coisas distintas. Irmão, é o seguinte, eu comentei ontem aqui e em si, de fato, são coisas distintas. Os discípulos, eles se maravilham e eles então se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Assim, a gente tem que olhar a intenção literária disso, a intenção de Mateus. Por que Mateus está me contando isso, certo? E eu entendo aqui, pelo estudo do contexto, inclusive de uma parte do contexto que nós não olhamos muito, e é a parte posterior do texto, ou seja, o texto seguinte, inclusive o capítulo 10, que é quando Jesus chama os seus 12 apóstolos, né? No capítulo 10, Jesus comissiona eles. Então, eu entendo que quando Mateus diz que eles se maravilharam e que eles perguntaram quem é este, Mateus está dizendo que eles entenderam aqui, certo? Eles entenderam que ali estava alguém que tinha autoridade sobre a natureza. E esse senso de maravilhamento deles era uma expressão do fato de que eles entenderam aquilo, certo? Tanto é que logo depois Jesus os chama, Jesus os comissiona como seus 12 apóstolos, tá bom? Ainda que a figueira, todavia confiarei no Senhor, amém. É isso mesmo, pode ser usado esse texto em paralelo. Exemplos práticos e ilustração é a mesma coisa? Não, assim, exemplos práticos são um tipo de ilustração, ok? Então, todo exemplo prático é uma ilustração, mas nem toda ilustração é um exemplo prático, certo?
eu recomendo você usar bastante exemplo prático nas aplicações. Isso ajuda demais. Disponibilize o seu sermão em PDF. Vou fazer isso amanhã. Tudo isso daqui vai ser colocado no grupo amanhã. Bom? Pastor, as aplicações. Deixa eu ver aqui, agora eu perdi. Daqui. Pastor, as aplicações devem ser sugeridas pelo texto ou posso ficar livre para criar uma? Irmão, é o seguinte. Isso aqui é um princípio válido. O texto ele tem uma interpretação e várias aplicações, certo? Isso é verdade. Mas você tem que tomar cuidado quando você for usar isso. O texto ele tem uma interpretação e ele tem várias aplicações que são decorrentes da interpretação. Então, você poderia fazer outras aplicações desse texto aqui, mas elas necessariamente precisam estar conectadas àquilo que o texto está querendo ensinar. Sempre, 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 sempre. Você não pode fazer uma aplicação que seja desligada daquilo que é a intenção de ser ensinado naquele texto. Quando você faz isso, aí você está desligando a sua aplicação do texto, tá certo? E aí a sua aplicação ela perde a autoridade. Francisco Santos, qual é o título? Qual é o título desse sermão? Eu não dei um título, pelo menos ainda não, tá certo? Ao engano, os discípulos entram no barco, mas são os homens que ficam maravilhados. Será? João Carneiro, assim, existe essa discussão, né? E havia um coletivo de barcos ali e que Mateus estaria dizendo que não foram os discípulos, mas foram os homens dos outros barcos que ficaram maravilhados. No entanto, eu penso que não é esse o caso, tá bom? Não é esse o caso. Até porque a ideia de que havia uma comitiva de barcos, ela só aparece em Marcos. Nós estamos lendo Mateus. Então, Mateus ele não nos informa que Jesus está indo numa comitiva de barcos. Ele só nos informa que Jesus está indo com os discípulos. Então, os homens que Mateus se refere aqui precisa ser os discípulos, porque é o que o contexto está exigindo, tá bom? Você tem uma indicação de um bom livro de hermenêutica? Tenho sim, inclusive está aqui atrás de mim. Esse livro aqui, Introdução à Interpretação Bíblica de Klein, Bloomberg e Hubbard. É o melhor livro de hermenêutica que nós temos em português, no meu ponto de vista. Por quê? Porque ele é muito focado nisso que eu tenho enfatizado aqui para vocês, que é a questão literária, tá certo? Preste atenção em como lidar com aquela literatura. Isso é o mais importante de tudo, ok? Você entendendo como é que eu lido com uma narrativa, como é que eu lido com uma poesia, como é que eu lido com uma prosa, como é que eu lido com uma carta. Quando você entende isso, você entendeu a hermenêutica, certo? Não adianta você comprar um livro que vai lhe ensinar o que é hermenêutica histórica, gramatical, isso, aquilo, outro, e não ir para o mais importante, que é a questão da literatura. Bom, na hora de você criar um seminário, meu irmão, já existe a Escola Charles Spurgeon, onde eu ensino. Vou disponibilizar sim, irmão. Sua dica para um bom material para preparar um bom sermão. Qual seria o básico para um bom sermão? Irmão, é o seguinte, o básico é aquilo que eu recomendei para vocês ontem, o livro A Pregação Bíblica, de Haddon Robinson. Esse é o livro básico e é o fundamento de todos os outros, tá bom? Pregação Bíblica, de Haddon Robinson. Sim, senhor. Qual que é o
frente aqui, ó. Introdução à Interpretação Bíblica, editora Thomas Nelson. Introdução à Interpretação Bíblica. Bom, tem um livro muito bom que é o Entendes o que Lês. É o livro que eu mais indico, já indiquei nas minhas aulas, indico no meu Instagram direto. Eu acho que o Entendes o que Lês devia ser leitura obrigatória por todo mundo que quer estudar a Bíblia, que quer pregar. Bom, foi muito bom que o irmão me lembrou disso. É um livro maravilhoso. Entendes o que Lês. E por que que ele é um dos melhores livros também? Ele não é tão completo como esse aqui, que eu indiquei, mas é porque ele foca na literatura também, tá bom? Então é isso, meus irmãos, vamos encerrar. E já vai dar 10 horas, 15 para as 10. Eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante essa semana. Foi uma honra para mim, uma alegria. Caso vocês tenham interesse de continuar comigo, continuar aprendendo mais comigo, você pode ingressar no curso Aprenda a Pregar e será uma honra para mim continuar servindo você através desse curso. E caso você não possa entrar no curso Aprenda a Pregar, não tem problema, você pode continuar me acompanhando, tanto pelo WhatsApp como também pelo Instagram, e aproveitando dos próximos eventos que vão ser feitos, tá bom? Eu gosto de fazer um evento desse uma vez por mês, ou às vezes pula um mês, mas enfim, a gente ainda tem muito o que fazer pela obra de Deus, tá bom? Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade.